Olá, bem-vindos à aula de processamento de imagens do INPA. Hoje nós vamos continuar o nosso tema de redes neurais convolucionais e vamos dar uma sequência que discutimos na semana passada, que nós introduzimos as redes de convolução, e na aula de hoje, na de quinta-feira, eu vou falar das arquiteturas de redes de convolução e na quinta-feira de redes recorrentes, que são as arquiteturas importantes para imagem e para vídeo. A gente vai comparar as diferentes arquiteturas nessas modalidades de redes neurais profundas. Antes de começar a aula, eu queria chamar a atenção de vocês para essa página de etc. aqui do curso, que tem uma notícia nova, recente, que mostra uma coisa que eu falei no começo do curso, né, de você programar uma câmera que tem inteligência artificial usando redes neurais profundas. Então, se vocês se lembram, no começo do curso eu falei dessa empresa FLIR, que tinha uma câmera com inteligência artificial embutida, e aqui tem essa post na página deles que eles mostram como você desenvolve uma aplicação para detectar, na verdade, faces usando máscaras, né, porque nós estamos em tempos de Covid, e isso foi feito em 2 dias, simplesmente, né? Então, é interessante ver que como você pode usar a inteligência artificial para detectar se a pessoa está com máscara ou não. Quer dizer, isso é construído em cima de aplicações que detectavam faces, agora foi adicionado a questão de ter uma face ou não. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada aqui, porque é muito útil esse tipo de conhecimento, né? Ver a aplicação do que a gente está desenvolvendo aqui. Bem, então, como eu falei, eu vou passar para a parte expositiva da aula e vou falar de redes neurais de convolução profundas e discutir na aula de hoje as principais arquiteturas de redes de convolução. E a gente vai ver que muita coisa que a gente discutiu na aula passada, quando a gente introduziu as redes de convolução, aqui ficam consolidadas na evolução da área. Então, vou mostrar um pouco como foi a evolução da área e quais são as escolhas que a gente tem e o que foi aprendido nessa evolução em que a aprendizagem de máquina para imagens com redes de convolução profunda está consolidada, e agora a gente depois vai passar para vídeo, que está caminhando para consolidação também. Então, eu vou passar agora para a apresentação. E como eu disse, né, nós vamos falar das arquiteturas de redes de convolução. E eu queria, antes de começar a falar propriamente das arquiteturas, eu queria voltar ao que a gente discutiu no começo dessa segunda parte do curso, né, para fazer uma passagem de aprendizagem para a visão computacional tradicional para a aprendizagem de máquina usando redes neurais profundas. Né? Então, a gente viu que, na verdade, a coisa importante era você, na verdade, criar estruturas de mais alto nível na imagem para poder, com isso, ter um entendimento do que existe na imagem. Né? Quer dizer, tipicamente, as imagens elas retratam uma cena tridimensional que tem objetos e que a gente quer entender essa cena tridimensional e entender o conteúdo, a semântica, né, dessa cena tridimensional através da imagem. Né? Daí você usa técnicas de visão computacional e inteligência artificial, e as técnicas clássicas atuavam nisso diretamente a partir de um conhecimento de especialistas, né, usando matemática e conhecimentos da área de domínio, né, essencialmente usando aprendizagem estatística. Né.
Então, por exemplo, aqui, né, você tem esse exemplo de um ônibus, né, que você quer classificar como ônibus, né, fazendo reconhecimento, né, de objetos na imagem. Né? Então, inicialmente, como a gente falou antes, né, as técnicas tradicionais de visão computacional que eu não apresentei completamente aqui, mas eu mostrei como criar essa hierarquia, né, de estruturas de mais alto nível na imagem, né, e depois poder fazer esse tipo de trabalho. Né? Quer dizer, nesse primeiro caso aqui, nós temos diretamente, a partir de uma imagem bruta, né, um classificador que vai, essencialmente, distinguir o que tem nessa imagem, fazer reconhecimento de padrões e, a partir de algum tipo de processamento de análise, vai identificar que essa imagem tem um ônibus. Né? Isso, fazendo diretamente a partir de uma imagem bruta, é muito difícil, e para isso a gente colocando toda aquela teoria de visão computacional do David Marr, né, que você começa a extrair estrutura significativa para poder analisar, né, você pode, a partir da imagem bruta, extrair as arestas e usar as arestas para classificar objetos que pertencem a regiões da imagem, nesse caso aí o nosso ônibus. Né? E a gente, no começo desse bloco, antes de entrar em redes neurais, né, a gente falou de aprendizagem clássica, e aí viu essas técnicas de ir além e criar mais estruturas de mais alto nível, usando features, né? E então, por exemplo, né, a gente discutiu descritores SIFT, né, onde você, a partir de arestas, você tira o histograma, né, e você tem orientações ali, e daí você, com esses dados, você consegue fazer um classificador mais efetivo. Né? E isso pode continuar, né, coisas que a gente não falou aqui, né, substituir esse classificador por um bloco onde você vai criar estruturas de mais alto nível, usando, por exemplo, K-médias e códigos esparsos e tal, e no final usar um classificador, como, por exemplo, eu tinha falado, né, o Support Vector Machines, né, o SVM. Né? Então, nota que esse processo, né, de aprendizagem de máquina tradicional, né, usando visão computacional e inteligência artificial, ele vai criando, né, uma série de estágios aqui, né, onde você vai estruturando a informação, né, que vem da imagem de mais alto nível, criando mais conteúdo e tendo mais semântica, que fica mais fácil de você poder entender, analisar a imagem e fazer diversas tarefas. Né? O que a gente está fazendo aqui, que a gente está discutindo com as redes de convolução, na realidade, substituir, né, essa abordagem aqui, né, isso aqui foi a última coisa que a gente viu no slide passado, né, que requer, né, componentes que são especializados, né, requer que seja projetado por um especialista que tenha conhecimento do domínio, né, de aplicação que está sendo tratado. Né? E isso é uma coisa que assim, dificulta o avanço da área, porque você tem que não só adaptar para aplicações específicas, como ter esse domínio e fazer tudo manualmente por um especialista. Então, a revolução de aprendizagem de máquina com redes neurais profundas, né, o que ela faz é seguir essa tendência, né, de criar estruturação, né, para entender o que tem na imagem, né, mas com componentes que são genéricos, né, e que, na verdade, não precisam, né, do conhecimento, né, do domínio de aplicação, porque, na realidade, esse conhecimento vai ser treinado a partir dos dados. Então, você tem as arquiteturas dessas redes, né, e, dependendo da aplicação, você vai especializar selecionando os dados, então, fazendo realmente uma aprendizagem estatística efetiva, né, porque você está aprendendo, né, como estruturar a informação, né, para uma determinada aplicação. E as arquiteturas têm uma importância muito grande nisso. Né? Então, a gente já viu
né, como os modelos matemáticos servem para explicar essas estruturas intermediárias, né? A teoria de visão computacional serve para explicar como isso está acontecendo, né? E agora a gente está vendo como a rede aprende, né, essas estruturas, né, a partir, né, da análise dos dados, fazendo treinamento, né? E é interessante interpretar cada estágio desses, né, de uma rede neural profunda, de convolução, no caso, como sendo uma espécie de um dicionário, né, que você aprende, né, qual é a estrutura desse dicionário, né, quais são os elementos que existem no dicionário que vão explicar o que tem na cena, né, através da imagem, né? E a gente viu na aula passada essa questão, né, do campo receptivo, que você começa olhando um pixel e depois, a cada nível desses, você vai olhando regiões maiores da imagem, né? E chega aqui no final, você está olhando esse ônibus inteiro, né? Porque você vai especializando a estrutura da informação à medida que você vai fazendo uma coisa mais profunda, né? A outra coisa que a gente vai ver aqui, né, é que colocar mais camadas é muito bom, né? E a gente vai explicar por que isso, né? Quer dizer, inicialmente, as redes neurais, quando foram introduzidas, elas poderiam ter uma camada só, totalmente interconectada com muitos elementos, né? Seria uma rede larga e não profunda, né? Hoje a gente tem uma combinação de largura e profundidade, e a profundidade ela aumenta muito a expressividade, porque você vai estruturando a informação nesses níveis intermediários e aprendendo como passar de um nível para outro, né? E como a gente viu também, né, desde o começo do curso e principalmente na aula passada, na semana passada, né, quer dizer, essa solução aqui, ela é chamada solução end-to-end, né, porque você tem os dados aqui para treinamento, né, e você tem, né, a tarefa que a rede quer realizar, você otimiza isso, né, inteiramente, né, e você faz com esse treinamento, a rede aprende todas essas coisas ao mesmo tempo e as interdependências entre essas representações que vão especializando cada vez mais para os domínios e os tipos de dados, né? Mais para frente no curso, só para adiantar, eu vou falar que você pode, com dados genéricos, treinar a parte inicial da rede e depois, né, essa parte final especializar com dados mais especializados. A gente vai ver isso mais para frente, né? Então, com isso, a gente tem um espaço de soluções muito rico, né, para uma gama muito grande, né, de aplicações que a gente vai ver também na sequência do curso. Então, como eu falei, o que eu queria, um dos pontos que eu queria explicitar nessa aula de hoje é exatamente essa questão de ir de redes, né, que são rasas para redes profundas e mostrar como foi essa evolução, tanto em termos de a rede ir ficando cada vez mais profunda, mas como isso impacta no tipo de estrutura e na arquitetura das redes, até ter uma efetividade muito grande, né? Então, a gente vai começar, na verdade, com a rede LeNet, que foi a rede que eu exemplifiquei na aula passada, né? E, a partir dessa rede LeNet, nós vamos ver como a coisa evoluiu, né? Então, é interessante analisar, né, essa trajetória histórica aqui, porque o Yann LeCun introduziu a rede LeNet em 1998, né? E a partir daí, né, teve um gap grande, né, de 1998 a 2012, quando foi introduzida a rede AlexNet, né? Então, a rede AlexNet, ela explorou todas as características que existiam, né, em placas gráficas, na GPU, para poder treinar uma rede com muitos dados. Então, esse gap aqui, que aconteceu
né, de mais de 10 anos, uns 15 anos, né, quase 15 anos, que ocorreu porque a rede LENET tinha a arquitetura correta de rede de convolução, mas tinham duas coisas que estavam faltando aqui. Uma é que tinha poucos dados, né, para treinar, né, e também tinha pouca capacidade de processamento, né? E, além disso, era uma rede que era relativamente rasa, né? E, nesse tempo, né, entre o final dos anos 1990, né, começo dos anos 2000 até o 2012, né, teve uma evolução muito grande, tanto do a tecnologia de equipamentos, né, e processamento, principalmente as placas gráficas, né, com capacidade de processamento genérico, né, CUDA e etc., né, onde você tinha processamento paralelo muito bom para processar redes, em particular essas redes de convolução que a gente está vendo aqui, né, usando essa abordagem de tensores, né? Então, e, além disso, nesse período aqui também foi montado grandes bancos de dados, né? Então, foi esse período aqui de mais de 10 anos, ele foi, na verdade, serviu para preparar o terreno para uma evolução muito rápida que aconteceu de 2012 até 2015, onde as redes foram aumentando em profundidade, adaptando a sua arquitetura para ser cada vez mais efetivas e, no final, chegando a uma performance até melhor que o ser humano em certas tarefas, né? E essa performance era medida em uma espécie de desafios, né, que eram colocados para a comunidade da área de inteligência artificial, né, para resolver problemas nessas áreas de aplicação e treinar com dados que tinham sido comissionados, né, no caso, o banco de dados mais importante era o ImagiNet, e com o ImagiNet você tinha vários desafios associados com essas tarefas, né? Então, dá para medir como essas redes evoluíram através da performance delas, né, que a gente vai ver agora essa evolução, e também como elas foram assim, melhorando em performance e adaptando a sua estrutura, né? Então, as redes importantes, né, são a AlexNet de 2012, a VGG de 2014 e a Google LeNet de 2014, que assim, tiveram performances semelhantes, né, mas tinham arquiteturas completamente diferentes, né? E, no final, se chegou à conclusão, eu vou falar isso depois, que essa arquitetura da VGG ela ficou a prevalente, né? E, no ano subsequente, 2015, teve a ResNet, que foi realmente uma revolução em termos de colocar uma rede com mais profundidade dentro da filosofia da VGG, mas com uma coisa importante, que é a arquitetura de rede residual, que a gente vai explicar com muito detalhe aqui nessa aula, né? Então, a gente vai pegar agora essa sequência, né, mostrando exatamente isso, né? Quer dizer, e o que você precisa fazer para criar uma rede mais profunda, porque não é só botar mais camadas, né? Então, a rede do Yann LeCun, né, a LeNet, ela tinha 5 camadas e é relativamente fácil, né, de treinar e ter um resultado razoável, né? Mas quando você começa a colocar mais camadas, exatamente porque a gente tem que otimizar, né, e fazer o treinamento, e a gente vai ver que o treinamento é fundamental nisso, né? Você precisa de técnicas, por exemplo, fazer uma inicialização correta da rede, dos pesos iniciais antes do treinamento, usar técnicas, por exemplo, como batch normalization para ter mais invariância, né? E aí, quando você chega nesse patamar de mais ou menos 30 camadas, né, você não consegue mais treinar a rede de maneira estável, né? E, para isso, você precisa introduzir o que eles chamam de skip connections, e aí vai entrar exatamente essa arquitetura das redes residuais, que permite você, na realidade, chegar, né, quando você tem a arquitetura certa,
a mais de 100 camadas e poderia chegar até aproximadamente a 1.000 camadas, mas na realidade essa parte aqui, assim, por aqui é onde seria o ótimo. Normalmente você não precisa de tantas camadas assim. Então a gente vai ver essa evolução, né? Começando pela LeNet, vou recapitular um pouco a LeNet aqui nesse contexto da evolução. Então, a LeNet foi a primeira rede neural de convolução e ela tinha exatamente aqueles dois ingredientes que a gente discutiu na semana passada, que a cada camada ela intercalava convoluções e subamostragens, né? Usando pooling, né? Então, aqui, se você pegar a rede LeNet, ela tem 5 camadas e mais uma camada final, que é uma camada totalmente conectada, né? Então, essa primeira camada, você faz uma convolução, depois você faz um pooling, aí você reduz a resolução pela metade, aí faz uma outra camada, faz uma outra convolução, aí faz um outro pooling, e aí no final você tem aqui, né, o resultado que você cria um vetor único para poder fazer o processamento numa rede totalmente interconectada, né? E aqui a gente vê graficamente, né, a ilustração do que acontece em cada uma dessas camadas de features, né, que são feitas pelas convoluções e subamostragens, né? E você vê que no primeiro estágio ele está detectando arestas em direções diferentes, né? E nos estágios subsequentes vai criando mais estruturas nessas regiões. E nota que a cada passo, né, de convolução, a resolução é dividida pela metade, então você está mudando a escala e, obviamente, aumentando, né, a região que você está olhando na imagem original, né? E, no final, esses dados aqui, né, eles não, em princípio, não têm um significado visual muito correto, mas eles são como se fossem a base, né, pesos numa base de elementos de um dicionário que explicam o que tem na imagem com uma estrutura muito clara, né? Mas o ponto todo aqui é que essa rede tinha a arquitetura certa, mas era uma rede muito rasa, né? Essencialmente, você pode imaginar que eram dois estágios aqui, onde você tem convolução e subamostragem, né? E esse estágio final é totalmente interconectado, né? E também tinha que ser assim, porque a capacidade de processamento nessa época, memória, processamento e dados, era pequena. Então, como eu falei, depois dessa evolução, a rede subsequente que veio foi a rede AlexNet, né? Alex é do autor da rede, né? O que é o Alex Kishinev e outros autores, né? Então, assim, essencialmente a filosofia era muito parecida com a rede do Yann LeCun, só que eles fizeram duas coisas para poder ter uma capacidade de processamento maior. A primeira coisa é que eles usaram uma implementação em GPU, né? E com isso ele conseguiu ter uma performance, né, de 50 vezes mais rápida do que se fosse fazer em CPU. Então isso faz muita diferença para o treinamento, né? A segunda coisa é que era um modelo maior, né? Ele tinha 8 camadas, né? Essencialmente camadas que intercalavam convolução e pooling, né? E ele introduziu duas coisas aqui, né? Uma, ele introduziu o dropout, que fazia a rede ficar mais complexa, né? A gente falou rapidamente aqui no dropout, que seria aleatoriamente você desligar algumas conexões, né, e ligar durante o treinamento, é como se você estivesse treinando várias redes ao mesmo tempo, né? E, além disso, o que ele fez para poder treinar isso em GPU de maneira a melhor possível, ele treinou em duas GPUs, né, que, no caso, eram as melhores GPUs que tinham na época, mas comparada com as GPUs que a gente tem hoje, são bastante, assim,
fracas, né, em termos de performance computacional, né, mas assim, ele explorou um computador que tinha 2 GPUs e processava em paralelo. Então, a rede ele dividiu em 2 metades, né? Você tem uma metade aqui embaixo, né? E uma metade em cima, para poder treinar em paralelo. E aí o que ele fez foi, aqui essas interconexões, em algumas das camadas, você tem interconexões entre as 2 GPUs. E nas outras não tem interconexão, né? Então, isso foi uma coisa que, assim, não era o ideal fazer isso, mas era o que ele podia fazer para conseguir, no caso, dobrar a capacidade de processamento no que ele podia fazer, né? Então, essa rede tinha, como era um modelo muito maior, tinha 650 mil neurônios, né? E 60 milhões de parâmetros, né? E foi treinada com muitos dados, né? Essencialmente com 10 elevado a 6 imagens, né? Comparado com o que o Yann LeCun fez, que eram 10 elevado a 3, né, imagens, né? E teve um resultado muito bom, né? E aqui está a estrutura da rede, como a gente falou, quer dizer, então, olhando aqui, né, o número de parâmetros, né, totais e o número de operações de ponto flutuante que você tem que fazer, né, globais em cada camada, né? Então, você vai pegando aqui e nota que, à medida que você vai subindo aqui, né, você vai mudando, né, o número de parâmetros, né, e, ao mesmo tempo, também isso se reflete na capacidade de processamento. E nota que, dependendo de como você faz essas coisas, né, quer dizer, por exemplo, né, aqui, né, você está aprendendo aqueles filtros básicos, mas tem uma resolução maior, né, e aí depois você vai fazendo, né, colocando mais filtros, né, e mudando a resolução. Então, ela passa, né, de 35 mil para 300 mil, né, para 800 mil, né, e assim por diante, né, até chegar aqui no final, né, e mudando a resolução. E aqui também tem normalização de contraste, né, antes de fazer o backspooling, né. E outra técnica que ele usou, como eu falei, foi o dropout, né? Então, assim, eles usaram todos os truques para conseguir a melhor performance com os dados da AlexNet, né? E isso foi assim, um grande marco, porque tinha esse concurso, né? O desafio da Imaginet, e esse desafio, ele inicialmente era para técnicas de visão computacional clássicas que não usavam redes neurais, né? E essa rede do AlexNet foi a primeira que assim, teve uma performance muito superior às outras técnicas de visão computacional clássicas, né? Então, aqui a gente vê, né, no ano de 2012, né, a rede deles, né, teve uma performance de praticamente 16%, né, de taxa de erro, né, com os dados do Imaginet, né? E todas as outras que eram redes convencionais que não usavam aprendizagem de máquina com redes convolucionais tinham um erro praticamente 10 vezes maior, né, na faixa de 26%. Né? Todas essas são da mesma categoria, né? E essas aqui são as 5 melhores redes do desafio, né, que conseguiram melhor performance, né? As outras tinham performance pior que essa, né? Então, esse breakthrough aqui de conseguir essa margem de 10% em relação às redes convencionais mostrou para a comunidade que as redes neurais de convolução realmente eram muito poderosas e tinha que seguir um pouco essa sequência aí, né? E aí, exatamente, a sequência foi no sentido de
usar a mesma estrutura de convolução, mas seguindo esse passo de tornar a rede mais profunda e colocar operações importantes na arquitetura da rede, né? Então, se a gente pegar aqui historicamente, né, em 2012, a AlexNet tinha 8 camadas, né? E aí, 2 anos depois, em 2014, né, como eu falei, você teve 2 redes que chegaram numa performance muito parecida, que era a VGG e a Google Lenet, né? E elas tinham por volta de 20 camadas, né? Então, assim, isso foi o primeiro passo para mostrar que quando você fazia uma rede mais profunda, você conseguia uma performance muito melhor, né? E aí, subsequentemente, né, no ano seguinte, em 2015, né, a ResNet apareceu com 152 camadas aqui, né? Então, essa passagem de mais ou menos 20 para 152, né, isso aqui foi um breakthrough e isso foi uma grande mudança, né, na maneira como você vê as redes, né? As redes de convolução, né? Entender isso é fundamental e é isso que eu vou querer passar para vocês nessa aula de hoje, né? Exatamente, vocês veem que a estrutura da rede aqui tem umas coisas a mais, que são exatamente o que eu falei, essas skip connections, né? Então, assim, a comprovação, né, do efeito de você fazer a rede mais profunda, a gente pode ver aqui, né? Quer dizer, isso aqui é um outro concurso, né, que é o concurso Pascal, né, de reconhecimento de imagens, né, de detecção de objetos, né? E aqui, assim, quanto maior é a percentagem de acertos aqui, né? Então, se você pega, né, uma rede, né, com 34 camadas, que seriam aquelas redes clássicas, né, usando o histograma de gradientes ou SIFT, né, ela tem uma performance muito mais baixa, né, de 34%, né, para quando você passa para uma rede de 8 camadas, já tem uma performance muito melhor, é um gap muito grande aqui, como a gente viu, né, passa de 34 para 58, né? A VGG, você tem um improvement aqui de 58% para 66% com 16 camadas, né? E aí, finalmente, se você pega uma rede ResNet, né, passa para 110 camadas, você tem a performance de 86%, né? Então, aqui, na verdade, essas redes todas, a AlexNet, a VGG e a ResNet, elas estavam usando a mesma técnica, que é exatamente essa RCNN, que eu vou falar mais para frente no curso, né? Só que com a estrutura de rede diferente. Então, na verdade, assim, a mesma arquitetura da rede, né? Mudando para o mesmo tipo de aplicação, só mudando o número de camadas com essas arquiteturas que tem detalhes que a gente vai explicar aqui o que faz elas poderem ser mais profundas, né? Então, você passa, né, de 58 para 86, né, que é uma coisa muito grande, né? E aí, continuando nisso, né, pegando esse concurso do Imaginet, né, que é de classificação, não é de reconhecimento, né, aí você tem, né, também o mesmo tipo de performance, né, e nota que aqui é o contrário, porque aqui a gente está vendo, né, a taxa de erro, né, a percentagem de erro. Então, quanto menor o erro, melhor, né? Então, você passa, né, dessas redes que são rasas, né, nesse concurso o ILSRC, né, de 2010, 2011, né, de 28, 25%, para, como eu mostrei ali, né, a AlexNet
né, com 16%, tem essa diferença aqui de mais de 10% em relação às redes tradicionais. E aí, à medida que você vai especializando, né, você vai passando para, né, 11%, 7%, 6%, até 3,5%, né, com a da AlexNet para VGG, para GoogleNet, para a ResNet, né? E aqui, à medida que você vai tendo melhor performance, você vai aumentando o número de camadas e tem esse pulo muito grande, né, entre a GoogleNet VGG e a ResNet, né? Então, para a gente entender bem, né, a estrutura dessas redes, né, e como é que é a arquitetura delas, né, baseado naqueles princípios que a gente discutiu na semana passada, eu vou analisar cada uma delas em detalhe, quer dizer, a VGG e a ResNet, e depois entrar em considerações técnicas e teóricas sobre essas arquiteturas. Então, assim, eu falei que entre a GoogleNet e a VGG, a rede que ficou prevalente, a arquitetura prevalente, foi a rede da VGG, né? E eu vou só comentar rapidamente, não vou apresentar a arquitetura da GoogleNet, porque a GoogleNet ela usava uma técnica chamada de Inception, que é a rede dentro da rede. Então, eles fizeram, né, toda uma arquitetura que era para a rede ter um número menor de parâmetros, né, e ter uma performance muito boa. Mas, com isso, você tinha uma rede muito complexa, né, que funcionava bem, mas ela não generalizava para aplicações diferentes, né, porque ela era muito especializada. E a VGG ela seguiu, né, a tendência que vem, né, da LeNet, né, do Yann LeCun, né, passando pela AlexNet, né, e chegando, né, na ResNet, que é o seguinte, ela usa convoluções simples, né, com filtros simples, e faz mudanças de escala usando, né, uma estrutura de discretização diádica, né? Então, essencialmente, e também tem uma maneira de manter o mesmo número de parâmetros, né? Então, as regras, né, de projeto da VGG é assim: todas as convoluções são 3x3, com passo 1, né? E o max pooling, né, é 2x2 com passo 2, né? E depois que você faz o pooling, você dobra o número de canais. Quer dizer, então você tinha, por exemplo, um certo número X de filtros, né? Depois que você faz o pooling, você passa a ter 2x de filtros, né? Então você está tendo uma compensação, né, em termos de o seu dicionário numa resolução menor, ele aumenta o número de elementos para poder pegar mais estruturas mais sofisticadas, né, o maior número de estruturas sofisticadas na imagem, né? Então, aqui a gente pode comparar, né, que você tem a VGG 16 e a VGG 19, que é um número de camadas diferentes, que essencialmente é isso, né? Você tem, né, aqui, né, esse bloco de 3x3 de convolução, tem um max pooling, mais um bloco de 3x3, mais um max pooling, assim. Então, ela tem uma estrutura muito regular e é muito genérica em termos de imagens, né? E o final dela, para aplicações, ela tem essas camadas totalmente conectadas com o softmax no final, quando é para finalidades, por exemplo, de classificação e outros, né? E, assim, como eu falei, quer dizer, esses estágios que usam isso, eles têm, essencialmente, duas convoluções e um pooling, né, no estágio 1, 2 e 3, né? E aí, nesses estágios mais para frente, né, e o que difere a VGG 16 da de 19 é que você tem 3 ou 4
convoluções e um pooling, né? Então, isso você vê que é uma decisão, né, de arquitetura e de projeto da rede, né? Seria, na verdade, um hiperparâmetro de configuração, né? Quantas camadas de convolução você coloca antes de fazer um pooling e etc. Né? Então, o negócio que é importante na VGG é que é uma rede mais profunda, mas tem uma regularidade no projeto da rede, na estrutura da rede, que isso permite ela ser aplicada nas finalidades mais genéricas possíveis. Então, historicamente, quem analisa a evolução da área, né, a arquitetura da VGG foi usada para uma série de aplicações, né, porque ela se mostrava muito propícia para isso. Né? Então, por exemplo, para fazer manipulação de estilo em imagens, né, e outro tipo de coisa como essa, as redes que eram usadas eram baseadas na VGG. Né? E aí a gente chega na ResNet, né, e a gente vai ter um ingrediente a mais que a gente vai ver, que é o seguinte: a ResNet ela é uma rede residual, né? E isso é fundamental, ela muda uma coisa importante na estrutura, né? E a questão, né, é que, por um lado, ela tem, né, uma estrutura regular como a VGG, né? Então, essencialmente, ela tem o que é chamada, né, de bloco residual, que é isso aqui, né? E o bloco residual ele é feito de convoluções, né, e não linearidades, né? Então, tem uma convolução e uma não linearidade ReLU aqui, né? E, no caso, esse bloco residual tem duas convoluções intercaladas com ReLU, né? Mas ele tem uma coisa fundamental, né, que é essa chamada skip connection, né? Então, na realidade, assim, os dados eles vêm aqui, né? Você faz a convolução, faz a não linearidade, faz a convolução, e aí chega aqui no final, o dado que vem aqui, ele vem para cá, e aí você soma o que sai aqui com isso aqui, e aí faz uma não linearidade. Isso aí é chamado skip connection, porque exatamente ele pula esses blocos aqui para fazer isso. E isso é um negócio fundamental, a gente vai entender a matemática disso, né? Então, a rede tem essa estrutura muito regular, que são esses blocos, né, que vão se repetindo, né, de uma maneira assim, uniforme. Né? E, essencialmente, ele também usa aquela estratégia, né, que é usada na VGG, que cada bloco, né, ele divide a resolução por 2, mas ao mesmo tempo ele dobra o número de canais. Né? Então, você fica mais ou menos com equilíbrio entre os dados, né, porque você está compensando, né, a mudança na escala com o número de features que você está extraindo. Né? E é muito regular, isso é tudo repetido, assim, né? Você vai só colocando esses blocos com essa estratégia. Né? Agora, nota que tem alguns detalhes, né? Eu não vou falar de todos os detalhes de projeto da ResNet, mas, inicialmente, eles pensaram, como eu mostrei ali, que você tinha a operação ReLU aqui e uma operação ReLU aqui no final, e também, né, a gente não mostrou ali, mas você pode fazer um batch normalization, né, dentro desse bloco. Então, você tem convolução, batch normalization, ReLU, convolução, batch normalization, aí você faz a skip connection e tem o ReLU. Né? Isso aqui foi a primeira coisa que eles tentaram, mas isso não funciona tão bem, porque o ponto aqui é que a gente vai falar dessa questão da aprender a função identidade, né? Isso aqui não dá para fazer nessa arquitetura. E aí a sacada que eles tiveram foi, na verdade, fazer uma coisa diferente, né? Mudar um pouco aqui, você trocar a convolução com o ReLU. Então, os dados entram aqui, você faz um batch normalization, faz um ReLU, faz a convolução. Aí você faz um outro batch normalization, faz um ReLU, faz uma outra convolução, e a skip connection ela entra aqui no final. Né? E aí isso aqui é um negócio muito importante, né? Porque dá para
vamos dizer assim, aprender o que seria a função identidade, quer dizer, supondo que você não, assim, o que você quer, na verdade, é simplesmente preservar os dados aqui, né? Desse jeito, você faz assim, você pode simplesmente colocar os pesos aqui nas convoluções igual a zero, né? E aí você aprendeu a função identidade, né? Se fosse o caso do que você quisesse aprender. E a gente vai explicar a matemática disso mais para frente. Então, exatamente, a gente vai mostrar como os pesquisadores eles foram chegando nessa solução e depois que eles chegaram na solução, né, vem a interpretação de por que essa solução funciona. Então, nesse caso, a teoria veio depois da prática, né? Essa pesquisa foi feita muito com base na experimentação e intuição, né? Que é como se funciona, né, para muitas coisas no desenvolvimento dessa área de aprendizagem de máquina, né? Então, a questão toda é essa, né? Por que você precisa, né, dessas arquitetura de redes residuais, né? Então, a questão é responder essa pergunta, quer dizer, será que se você simplesmente for colocando mais camadas, né, você vai tendo redes melhores, né, e efetivas? Então, a resposta é não, né? E a gente vai entender por que a resposta é não. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi exatamente, né, fazer isso. Eles já, vamos botar mais camadas, né? Porque se passou da LeNet para a AlexNet, eles botaram mais camadas, e na VGG botaram mais camadas, vamos botar mais camadas. Mas aí, quando você passa de uma rede de 20 camadas para uma rede de 50 e tantas camadas, o que acontece, em vez da rede ficar melhor, ela fica pior, né? Então, aqui a gente está vendo tanto o erro de treinamento quanto o erro de teste para uma rede de 20 camadas e uma rede de 50 camadas, né? Então, as redes mais profundas aqui, simplesmente colocando mais camadas, elas têm uma performance muito pior, tá vendo? A curva delas está bem mais para cima aqui, né? E aí eles ficaram pensando, poxa, mas por que está acontecendo isso? Vamos tentar entender para criar uma estrutura de rede mais efetiva, né? E exatamente eles fizeram, né, uma série de experimentos, né, tanto com os dados do CIFAR quanto os dados do Imaginet, né, e o resultado foi muito parecido, né? Quer dizer, na hora que você vai aumentando de 20 para 32, para 44, para 56, né, você vai tendo uma piora, né, tanto no treinamento quanto no teste e na validação, né? E a mesma coisa aqui de uma rede de 18 para 34, né? Então, eles perceberam que isso não era uma coisa dos dados, era nem assim, de um experimento que eles fizeram, era, na verdade, uma coisa intrínseca, né? E estava muito ligada exatamente com o treinamento, né? Então, a gente vai, na verdade, entender por quê, né? Então, uma das analogias, né, que os pesquisadores fizeram é o seguinte: pela lógica, se você tem uma rede, né, mais rasa, por exemplo, uma rede de 18 camadas, né, e você constrói uma rede mais profunda que tem mais camadas, essa rede deveria ter mais expressividade porque ela tem mais parâmetros, né? Porque cada camada que você coloca aqui, você está colocando mais parâmetros para o seu modelo, então você vai ter um modelo que é mais poderoso, vamos dizer assim, né? Então, assim, a lógica deles, que inclusive tem a ver com essa questão de aprender identidade, é esse exemplo aqui, né? Então, eles pegaram essa rede, que seria uma rede mais ou menos parecida com a VGG, e criaram uma rede com 34 camadas, colocando camadas intermediárias aqui também iguais, né? E aí o que eles dizem, né? Pela lógica, né, o seu espaço de soluções é muito mais rico, né? Você tem a rede tem mais parâmetros e tem um modelo mais sofisticado, né? Então, um modelo que tem mais expressividade, ele não deveria ter um erro de treinamento maior, né?
porque não faz sentido isso teoricamente, né? E aí eles fizeram uma extrapolação, quer dizer, dizendo, se você pega, né, essas camadas aqui e coloca elas como uma identidade, né, essencialmente aqui o dado passa daqui e vem para cá, 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 né? Isso aqui é aquela chamada skip connection, né? Essa rede aqui vai ser exatamente igual a essa, né? Então, tem alguma coisa acontecendo aqui que essas camadas aqui, em vez de ajudarem, estão atrapalhando, né? Então, eles descobriram, né, que o problema é exatamente no processo de treinamento, quer dizer, na verdade, na otimização, né, para a rede aprender, né? O que acontece é que os otimizadores, né, não conseguem, né, chegar, né, no ótimo, né, porque a rede é mais profunda com essa arquitetura ingênua, simplesmente colocar mais camadas, né? Eles foram pensar, então, o que a gente pode fazer para isso? Aí eles bolaram exatamente essa arquitetura residual. Então, a lógica é o seguinte, quer dizer, pensando no mínima coisa que você pode fazer, você tem aqui, né, um pedaço de uma rede que você tem duas camadas de convolução com o ReLU, né, e o dado vem aqui e sai aqui, né, e o que você está aprendendo é essa função H, né, essa função H é uma função genérica que você quer aprender os pesos dela, né. Aí você passa para uma rede residual. Qual é a sacada da rede residual? Exatamente essa skip connection, né? Então, essa skip connection, o que ela está fazendo? Ela está carregando a operação identidade, né, desse ponto da rede para cá, né? Então, em vez de você aprender, né, essa função H original, você vai aprender uma nova função H, que ela é o F mais o X, né? Baseado na identidade. E isso aí, no fundo, você, como assim, o ingrediente que a gente precisa realmente considerar aqui, né, nessa composição da H modificada é o F, no fundo, o que você quer aprender é essa função F, né? Então, o que é essa função F? Essa função F, né, ela é o H menos o X, né? E aí eu vou já adiantar para vocês, se vocês se lembrarem, né, exatamente do que a gente viu, né, em espaço de escala, espaço de detalhe e wavelets e pirâmide laplaciana, né? Então, o que a gente quer aprender é essa f de x, né, que está considerando esse skip connection com a função identidade, né? E aí, exatamente, eles usaram aquele raciocínio, né? Quer dizer, se você quisesse aprender a identidade, você faria, né, esses pesos aqui todos iguais a zero, né? E aí a H seria exatamente a identidade e isso não teria problema nenhum, certo? Então, eles seguiram essa lógica, você vê que é uma lógica dedutiva, né? Mas sem entender completamente qual é por que a matemática que está por trás disso, né? Então, eles dizem que o F, né, que você quer aprender, é um mapeamento residual com respeito à identidade. Exatamente é o que você vai subtrair, né, da identidade. E isso, depois se chegou à conclusão que essa técnica estava ligada com uma porção de coisas que eram feitas em tanto inteligência artificial, visão computacional, né, ciência de computação, né, métodos numéricos para a solução de equações, né, e análise de sinais, né? Então, por exemplo, né, para a visão computacional, eu já mencionei aqui, né, os Fisher Vectors, né, que tem uma coisa muito parecida com isso, né, nessa área, né, de codificação e tal, você tem a quantização por produto,
né, que usa vetores residuais, né, e para a resolução de equações diferenciais, né, parciais, né, os métodos de multigrid, né, eles fazem exatamente uma coisa com resoluções diferentes, né, e eles resolvem subproblemas residuais em cada resolução, né, numa coisa hierárquica, como a estrutura que a gente viu, né, de espaços de escala e de detalhes, né? Então, no fundo, essa rede, o que ela está usando é convolução junto com uma estrutura de detalhes que a gente pode entender como a pirâmide laplaciana. Então, isso é a matemática que explica o que está por trás da representação dessas redes, né? E a gente vai ver agora por que elas funcionam na otimização, né? Então, exatamente, quer dizer, a ideia é essa, quer dizer, o projeto, né, da arquitetura de uma rede residual, ela usa tudo isso que a gente falou, né? Quer dizer, tentar fazer a coisa mais simples possível que funciona, né? E as regras básicas de projeto ter uma coisa totalmente regular, né? Todas as convoluções são 3x3, né? E você, a cada passo, né, de um bloco residual, você vai mudar a resolução, né, de maneira diádica, diminuir, né, a resolução por 2, mas, ao mesmo tempo, você vai multiplicar o número de filtros por 2. Então, de uma certa maneira, você mantém a mesma complexidade para cada camada, né? E eles, inicialmente, não usaram nada das outras técnicas que normalmente se usa, né? Eles não usaram, por exemplo, dropout, nem aquelas camadas totalmente conectadas, né? E a rede funcionava muito bem assim, né? Quer dizer, na verdade, tinha uma única camada totalmente conectada no final, né? Não precisava de camadas intermediárias, né? Então, assim, eles fizeram vários testes, né? Usando e comparando as redes com a estrutura tradicional, sem os blocos residuais e os blocos residuais, né? Direto, né? Usando batch normalization, né? E assim, fazendo toda aquela coisa que a gente discutiu de calibrar os hiperparâmetros e fazer aumento de dados e tal para ter assim, o melhor treinamento possível, mas de maneira equivalente para as redes que eram não residuais e as redes residuais, né? E aí, por esses experimentos, né, aí você pega, né, a comparação aqui, né, você tem, usando a rede tradicional, aquilo que eu já tinha mostrado, né, que à medida que você vai botando o número de camadas, vai piorando, né? E nessas redes residuais, à medida que você vai botando o número de camadas, né, você vai melhorando, né? Então, nota que aqui a rede de referência é essa de 20 camadas, aqui, né? Que seria essa rede aqui. E aqui vai piorando e aqui vai melhorando, né? E eles repararam que não tinha nenhum problema, né, de fazer o treinamento, né? Treinava sem nenhuma dificuldade e, assim, os erros de treinamento iam decrescendo e convergindo, né? Tanto treinamento quanto teste, né? Então, essa arquitetura, eles viram que era uma arquitetura vencedora, né? E compararam isso tanto com aqueles testes que eu mostrei aqui, né, que são do CIFAR, com os testes da Imaginet, né? E o resultado também foi semelhante, né? Compararam aqui com a rede de 18 e 34, né? Então, com isso, né, assim, eles viram que nessa arquitetura eles poderiam ir aumentando cada vez mais, né, a profundidade da rede e tendo uma performance melhor. Então, aqui eles pegaram esse último exemplo aqui do Imaginet, né, e que tinha, né, 34 camadas, né, e aí eles foram passando, né, de 34 para 50, para 100,
para 152, né? E foi consistente, quer dizer, à medida que você vai aumentando a profundidade da rede, o erro vai diminuindo, né? E um detalhe interessante de ver é que, pela estrutura da rede, pela maneira como ela foi construída, né, a complexidade computacional dela, na verdade, é equivalente, né, a uma rede VGG 19. Né? Então, apesar dela ser mais profunda, ela tem uma complexidade de computação, né, equivalente a VGG 19. Né? E a mesma coisa, né, você pode ver comparando, né, com tanto, né, o VGG com o Google Enet, né, isso foi exatamente aquele ano, né, de 2014 para 2015 que essa rede se destacou. Né? Então, nesse concurso aqui do ILS-RBC, né, com os dados da Imaginet, né, ela chegou numa performance de 3,5, né, em comparação com os do ano anterior, né, da VGG e do Google Enet, que era praticamente 7. Né? E isso com aquela última rede de 152 camadas. Né? Então, agora eu queria explicar, né, por que você precisa desse mapeamento da identidade, né, para poder passar de 20 para 100 e possivelmente de 100 para 1000. Né? E explicar isso tanto matematicamente em termos de análise numérica, quanto explicar isso em termos da teoria, né, dos modelos matemáticos que a gente discutiu anteriormente no curso. Né? Então, essencialmente aquilo que eu falei, quer dizer, esse mapeamento da identidade ele tem uma implicação muito grande no processo de otimização, né? E a gente já discutiu um pouco isso no processo de otimização, porque ele usa os gradientes, né? O backpropagation usa os gradientes, né, para fazer o gradiente descende. E a gente vai assim, explicar como isso, né, influencia. Né? Então, aqui a gente está supondo, né, que essa skip connection, né, uma função H, que é a identidade, né, e você tem uma função genérica aqui que está combinando essas duas aqui. Né? E para fazer uma análise inicial, né, a gente vai supor, né, que você não tem ReLU e outras coisas para poder ser mais fácil de fazer as contas dessa análise inicial. Então, o que acontece? Né, quer dizer, aqui a gente tem essa função f, né, que a gente quer aprender, né, que seria só a identidade. Né? Quer dizer, a convolução aqui e aqui a identidade. Né? E aí, nesse caso, né, não tendo ReLU e tal, é uma coisa linear, é fácil de analisar. Então, no passo para frente, né, quando você está fazendo a inferência, né, você, na verdade, vai apegando, né, se você está na camada L, né, esse L grande aqui está vindo desde camadas anteriores, né, você vai ter os dados da camada L, que é aquela skip connection ali, mais a soma dos dados que você aprendeu antes, né, nas camadas anteriores, né, que é essa função f que a gente vai ter que otimizar. Né. E quando você passa para fazer o backpropagation, você vai calcular os gradientes. Né. Então, você vai ter o gradiente, né, relação parcial naquela camada, né, ele, na verdade, ele vai ter o resultado de você pegar os gradientes que estão sendo somados, né, nas camadas anteriores, fazendo backpropagation, com a identidade aqui, né, isso em relação à sua função de perda. Né? Então, nota que aqui a gente tem um somatório. Né? Isso aí eu vou voltar a falar isso. Né? Então, a gente está supondo exatamente que esse H é identidade, e depois que você faz aquela soma, você está querendo também identidade, né, para fazer essa análise. Né? Então, aqui,
quando a gente for notar como você vai fazer, né, essa passagem na rede inteira, né? Então a gente está imaginando aqui, né, passando, né, tanto para frente ou para trás, né, de um certo ponto da rede aqui, XL grande, para esses xzinhos L e vice-versa, né? Você vê que quando você passa daqui para cá, né, você está propagando, né, tudo que veio antes para frente, mais esse resíduo, né? E o XL, né, ele vai ter, né, uma influência, né, que é aditiva das coisas que vêm antes, né? E a gente viu, né, já falamos isso aqui um pouco antes no curso, né, que se você faz uma coisa pensando, né, numa rede convolucional normal, né, que não tem isso, né, assim, o resultado vai ser multiplicativo, né, porque você tem os pesos, né, e esses pesos vão sendo, né, a matriz de pesos vai multiplicando com isso aqui, você vai multiplicando o que vem antes, né, no resultado, para o que vai depois, né. E a mesma coisa acontece quando você está fazendo o backpropagation, né, porque você está passando, no caso daqui para cá, né, vendo os gradientes da sua função de perda, né, em relação aos parâmetros locais, né? E aí aqui também, né, essas derivadas parciais aqui, né, elas simplesmente, quer dizer, vão passar do mesmo jeito, né? Quer dizer, de uma maneira aditiva, né? E aí o que acontece é que esses gradientes, né, como você não está multiplicando pelos pesos, né, eles não vão ser atenuados, né? E a coisa que a gente discutiu aqui, quer dizer, se para você aprender o gradiente, ele não pode nem explodir nem cair para zero, né? Então, esse processo aqui, tanto na a propagação, né, que acontece na inferência, né, quanto a propagação que acontece para fazer o treinamento no backpropagation, né, ele garante que esses gradientes vão ficar sob controle, não vão nem explodir, né, se forem maiores do que um, os pesos dessas matrizes, né, dos tensores, né, ou se forem menores do que um, que vão indo para zero. Então, o problema é exatamente isso, quer dizer, as redes não estavam aprendendo bem porque, numericamente, né, os gradientes ficavam muito pequenos e aí a rede não tinha a performance correta por uma questão, né, de precisão numérica, né, e estabilidade no processo de convergência, né, o método de gradiente estocástico, né. Então, aqui eles fizeram vários experimentos, né, assim, mudando alguns parâmetros, né, para redes, né, de 152, 200, né, com pré-ativação e fazendo um certo tipo de escalamento, uma série de outras coisas, né, para verificar se essas coisas funcionavam desse jeito e assim, comprovaram exatamente essas observações que eu fiz aqui, né? E aí, assim, o resultado disso, né, foi que, assim, consolidou essa estrutura dos blocos residuais, né? Quer dizer, a primeira coisa é que esse caminho aqui, né, fazer ele o menor possível, né? E aí você tem essa estrutura que você tem, né, o batch normalization, um ReLU, né, a convolução, batch normalization, um ReLU e uma convolução, e aqui você pega o skip connection, soma com o resultado desse bloco, e aí isso aqui é o bloco residual, né, que a gente já tinha visto antes, né?
E aí você pode botar um número grande de camadas como essa, né? Sem nenhum problema, né? E o ponto todo é que exatamente isso lembra muito, né, aquela estrutura, né, da wavelet e da estrutura de pirâmides laplacianas. Quer dizer, o que acontece é que, essencialmente, você não tem redundância aí, porque você está tratando com os resíduos. Então, a diferença é que quando você tem uma rede como essa, residual, né, ela não é uma representação linear, né, ela tem linearidades e você está aprendendo, né, essa base de representação, né, esse dicionário de representação. Né? E numa wavelet, né, na verdade, é uma representação linear, né, é onde simplesmente você projeta, né, no espaço de wavelet, que é o espaço de detalhes. Né? Mas a representação, no fundo, o que você quer aprender ali, né, tem esse caráter aditivo, que você está somando cada camada, né, e não tem redundância. Né? Isso é uma coisa interessante que é um pesquisador que estava estudando redes de convolução, né, nesse processo de aprendizagem de máquina, e, na realidade, a filosofia dele é o seguinte, na realidade, a rede, o importante não é ela aprender a lembrar as coisas, na verdade, ela aprender a esquecer as coisas. Então, assim, no processo de treinamento, você quer esquecer tudo que é redundante e ficar só com os dados que não são redundantes, que é o essencial. Né? Aí você pode usar conceitos de teoria da informação para validar isso. Né? Então, quando você joga fora o que é redundante, sobra só o que é o essencial, e é isso que você aprendeu. Né? E essas redes conseguem fazer isso. Né? Então, para fechar aqui, né, eu queria falar um pouquinho mais de algumas outras coisas que são importantes para essas redes terem a melhor performance possível. Né? Então, essencialmente, quer dizer, a gente já viu essa parte do Identity Mapping, né? E eu vou falar agora da inicialização e do Batch Normalization e explicar por que é importante ter isso. Né? Porque, obviamente, a inicialização é importante, porque quando você vai fazer o treinamento, se você começa de um ponto bom, né, você já tem uma grande vantagem, né? E isso é usado também em métodos numéricos, por exemplo, né, no caso de você fazer resolução numérica de equações diferenciais parciais, né? Você tem pré-condicionamento e coisas assim que tem a ver com a inicialização de uma rede, né? E o batch normalization também. Então, na realidade, assim, para entender por que é importante a inicialização, aqui também a gente vai fazer essa suposição, né, de simplificar, que a gente vai imaginar, né, uma ativação linear, não vai imaginar que tem ReLU, né, e supor que os dados aqui, quer dizer, são variáveis aleatórias independentes, né, o X, o Y e o W, né, os dados e os pesos. Né? Então, se a gente for ver, né, uma camada totalmente conectada de uma rede, né, você tem esse mapeamento aqui, né, quer dizer, o X vezes o W igual ao Y. Né? E aí você tem um número de elementos aqui no X de entrada e o número de elementos na saída. Né? Pensando numa camada, né, de uma rede dessas, né, que você tem a entrada e a saída, né, se você pega a variância dessas variáveis aleatórias aqui, né, do X e do Y, né, isso vai refletir na variância da saída, né, simplesmente de maneira direta, né, multiplicando isso, né, pelo número de elementos e tal, e você tem essa variância. Né? Quando você tem uma estrutura de múltiplas camadas, né, você vai ter, na verdade, essa variância aqui, né, ela vai ser a multiplicação das camadas anteriores aqui, né? Porque quanto mais camadas tiver, né, você vai multiplicando, né, as camadas aqui que vem vindo, né, para chegar nesse X aqui, né? E daí você não tem como, quer dizer, você vai ter aqueles problemas que a gente viu, né? Então, o que seria ideal exatamente, que é o problema que a gente viu no treinamento, né?
Se você tem esses pesos todos com a variância muito pequena, né, assim, e a média deles é igual a 1, né, então isso aqui seria a rede ideal, porque você vai multiplicando, né, rede ideal em termos, né, da otimização, né, você vai multiplicando a entrada por esses pesos que são perto de 1 para chegar na saída, então ela é muito estável, né? Se os pesos, né, se tem uma variância muito grande, quer dizer, os pesos vão ter vários pesos que vão diminuindo, né, para zero, e aí na hora que você for multiplicando isso, né, à medida que você vai aumentando o número de camadas, né, eles vão indo, os gradientes, no caso, se você for treinar, né, vão caindo para zero, né? E a mesma coisa acontece, né, quando você vai, os pesos são maiores que 1, vai multiplicando, eles vão ficando muito grandes e podem explodir. Então, a questão, né, é que você quer, na realidade, já no início, né, colocar pesos, né, esses pesos W aqui que você tem controle, né, que tem uma variância que vai ser pequena, né? E aí tem um cálculo que você faz, né? E aqui a gente está assim, supondo exatamente que não tem a camada assim, dentro dessa camada da rede, não tem uma operação de não linearidade, fazendo análise só linear, né? Então aí tem essa regra, né? Que você quer isso que eu falei, que a variância seja perto de 1, né? E aí tem uma maneira de inicializar, que é a maneira que é chamada do Xavier, né? E isso tem, né? Isso aqui ele está falando em relação ao café, que o Daniel já mencionou aqui no curso, mas isso aí tem, né, no PyTorch, em outras, todos esses, você pode dizer, eu quero inicializar com a inicialização Xavier, né? Isso é um resultado, né, que, na verdade, vem do LeCun e depois do Bengio, né, que os dois ganharam o, o prêmio Turing, né, por esse trabalho nessa área de inteligência artificial com redes neurais, né? E aí, se você coloca o ReLU, né, aí fazendo uma análise parecida, né, você, na verdade, vai querer que o resultado seja isso aqui, né? Um meio da variância igual a 1. Né? E aí tem uma lógica aqui que você está compensando, né, essa multiplicação ali, né, com a não linearidade, né, porque você quer uma coisa constante aqui. Né? E isso também tem uma maneira de inicializar, levando em conta isso, que é o que se usa na prática para essas inicializações. Né? E aí dá para ver o resultado, né, de uma boa inicialização. Né? Então, aqui é uma rede de 22 camadas com ReLU, né? E aí você faz essa inicialização e quando você faz a inicialização correta, ela converge muito mais rápido, né? Uma rede de 22 camadas. Aí nota o seguinte, aqui você pegou uma rede de 30 camadas, né? E aí, se você faz essa inicialização correta, ela converge. Se você não faz, ela não converge. Ok? Então, assim, mostra a importância de você ter uma boa inicialização, principalmente para redes mais profundas. Né? Obviamente, quer dizer, quando você põe a rede residual, isso não vai acontecer. Né? Mas aqui é uma análise de uma rede genérica, né, que mostra como a inicialização ela vai afetar, né, o processo de otimização de uma rede, né, usando backpropagation, né, para o treinamento. Né? E aí, você juntando uma boa inicialização com a arquitetura residual, aí você tem uma performance excelente. Né? E aí a segunda coisa, né, é que o back normalization é exatamente aquilo, quer dizer, você, de uma certa maneira, acelera muito o treinamento, porque ele vai melhorar a regularização, né, vai fazer com que os dados sejam menos sensíveis à inicialização, porque você vai inicializar para cada mini batch,
né, em cada camada, né, e aí você tem condições, né, mais eficientes, que exatamente foi o que o Yann LeCun analisou nesse artigo, né, na época que ele estava projetando a LeNet, né. E aqui, exatamente, a gente já explicou o que é o batch normalization, né? Quer dizer, você vai normalizar os dados em relação à média e à variância, né? Que tem a ver exatamente com essas questões que eu estava discutindo de variância, né? Em relação a cada mini batch, né? E aí você, com isso, tem, né, um bom resultado. Tem um detalhe técnico aqui, é que, como na hora que você faz o batch normalization, você tem dois modos diferentes, porque no modo de treinamento, né, a média e a variância são funções dos dados, né? E no modo de teste, isso aqui já foi calculado pela rede, porque você está supondo que a rede já aprendeu, né? Então, você não pode, você tem que saber como usar, né, fazer o batch normalization, e é diferente o procedimento quando você está treinando e quando você está testando e fazendo as inferências, porque aquilo já está lá configurado, né? E aí mostra também o resultado de você fazer o bom batch normalization, né? Então, aqui, né, é o número de iterações que você precisa para chegar numa certa convergência, né? E aí são vários tipos de rede, né? E aqui, quando você faz sem o batch normalization, nota o número de iterações que você tem que fazer para chegar, né, num certo ponto, e nota também que ela está melhorando a convergência e chega aqui e entra quase em um platô, né? E quando você tem um batch normalization, você aprende muito rápido, precisa de muito menos iterações para chegar num platô superior até, né? Então, também é muito importante, né, o batch normalization, né? E aí, só para finalizar, né, eu queria discutir exatamente o que significa, né, assim, a otimização e a generalização em termos da representação dos dados, né, dessa maneira que eu falei no começo da aula, né? Então, assim, se você for imaginar esses modelos profundos, né, em termos da capacidade de representação deles, né, quer dizer, na realidade, à medida que você vai aumentando a profundidade da rede, né, você vai tendo, né, uma rede que tem mais parâmetros, né, vai ter um modelo mais completo, né, e, essencialmente, ele deve ser capaz de representar mais coisas, né, dada a aplicação que você tem, né? Mas, para ele poder fazer isso, você tem que poder otimizar da maneira correta, né? E aí, exatamente, os modelos, né, que são baseados em redes que não são residuais, você não consegue otimizar. Então, quando você tem uma rede residual, você consegue otimizar para explorar todos os parâmetros que tem na rede, né? E, na realidade, quer dizer, isso vai refletir na capacidade de generalização da rede, porque, se você for olhar, quer dizer, a rede mais profunda, ela tem essa hierarquia, né, de níveis de representação, né, que estão pegando cada vez mais estrutura, né? Então, a possibilidade de você simplesmente aprender o dado e não aprender o modelo é muito pouca, porque a estrutura é toda baseada em modelos de imagem que são fundamentados, né, na teoria de visão computacional, percepção, etc., né? E aí, assim, como a gente falou, né, quer dizer, a maneira de você fazer isso, né, é ter redes mais profundas, né, com essa arquitetura correta, né? E aí, na realidade, quer dizer, você não precisa assim, ter técnicas especiais, né, para garantir a generalização, né, coisas que a gente viu que essa rede, com a arquitetura da ResNet, não usa, né, porque não precisa, né? Então, você ter essas redes profundas, né,
com essa arquitetura simples, ela permite uma boa generalização, né? E aí, só para fechar mesmo, né, se a gente for olhar a complexidade dessas redes, aí tem esse gráfico aqui a gente está pegando desde a rede Inception, né, AlexNet, né, a GoogleNet, VGG, etc., né? E aí, aqui a gente está vendo a acurácia, né? Então, a acurácia, né, da AlexNet, a acurácia da ResNet 152 e a acurácia de versões diferentes, né, da VGG, né, e da Inception, né? E aí, isso aqui tem uma relação, né, tanto com o tamanho da rede, né, e também o número de operações que ela precisa fazer. Então, aqui você vê, né, aqui também a acurácia, nesse eixo aqui, né, aqui tem a acurácia, mas aí você tem aqui o número de operações para a rede, que você precisa para processar a rede, né, e aqui você tem o número de parâmetros que você tem na rede, né, essas bolinhas aqui. Então, se você for ver, né, a arquitetura que a gente está vendo da ResNet, né, ela tem um bom balanço, porque ela tem uma boa acurácia, né, aqui, né, e, ao mesmo tempo, né, ela tem um número razoável de parâmetros, né, e ela é simples, né, e, ao mesmo tempo, precisa de poucas operações, né, para chegar nos resultados, né? Então, outras redes, por exemplo, né, a VGG, né, são redes muito grandes, né, que têm muitos parâmetros e, obviamente, precisa de muitas operações. Tem uma boa acurácia, então essas redes aqui, se for pegar, né, quer dizer, você vê aqui que você tem uma faixa, nessa faixa aqui, né, você tem aquelas arquiteturas que a gente discutiu, né, quer dizer, o VGG, né, a ResNet, né, e tem o Inception, né? E aqui você tem no outro patamar, né, a AlexNet, que fica bem mais abaixo, né, porque também é uma rede muito menor e foi uma rede, né, que começou esse processo. Então, assim, como eu falei no começo da aula, a arquitetura de escolha é a arquitetura da ResNet com variações, né? A gente vai falar mais sobre isso na continuidade aqui do curso, tá? Então, só para concluir mesmo, né, quer dizer, resumir essas arquiteturas de redes neurais de convolução, né? A primeira fase, né, o trabalho preliminar, foi exatamente sair da AlexNet, né, e chegar na VGG, né, mostrando que redes mais profundas funcionam melhor, né? A GoogleNet, né, eu fiz aquele parênteses, que foi a primeira rede a focar, né, em fazer uma rede muito eficiente, né, usando aquele método Inception, né, que eu não expliquei o que é, mas eles estavam realmente preocupados com a eficiência, mas aí o que acontece é que eles ficam muito especializados, né? E aí acabou que é muito pouco usada essa arquitetura, né, da GoogleNet. E aí a gente viu que, na verdade, a ResNet, ela a escolha melhor porque ela pode ter todas essas vantagens que a gente já viu, né? Mas aí também tem a conclusão, né, que à medida que você começa a aumentar muito a profundidade, quer dizer, passar de 100 para 1000, né, chega um ponto, 150 já é muito bom, e é o que as pessoas usam, né? Não precisa chegar a 1000, apesar de poder, né? Isso tem a ver exatamente com o tipo de modelo que você quer representar, né, o número de parâmetros que é necessário. Então, a lógica aí é que, para as coisas que são feitas atualmente, né, nessa arquitetura, os modelos para a imagem, né, com 150 camadas na ResNet já é suficiente. Você coloca mais, vai ter mais expressividade, mas não precisa. Então, você está gastando recursos à toa, né? E aí é uma coisa que eu não falei aqui, não vou falar aqui no curso muito, mas no final, né, a gente vai ter umas aulas convidadas que vão falar um pouco disso, é essa questão da eficiência, né? Redes mais eficientes, né? E aí tem algumas arquiteturas, né? Por exemplo, a MobileNet, ShuffleNet e outras, né? E redes que têm uso atenção e tal,
que buscam, né, você ter uma arquitetura mais eficiente. Eu não vou explicar aqui como, mas no final, né, o Djalma e o Luiz Schimmer vão dar uma palestra, uma aula sobre detecção de pose, e vão falar um pouco, né, de usar redes mais eficientes, né, e desse tipo, MobileNet e tal, né. E na próxima aula eu vou falar um pouco sobre essa questão de você usar uma rede para aprender arquiteturas de rede, né, que é uma coisa que foi tentada aí e não é muito claro que isso vai ser uma tendência. Bom, então com isso eu termino a aula de hoje e, como eu falei, na próxima aula, na quinta-feira, nós vamos falar das redes recorrentes, né, que são redes que são usadas para dados que variam com o tempo e dados que não têm um tamanho fixo como imagem, né? E vão explorar um outro tipo de abordagem, mas a gente vai ver que a estrutura da rede ela tem uma série de pontos em comum com as coisas importantes que a gente discutiu aqui nas redes de convolução, né? Então é isso. Agradeço a atenção de vocês e encerro a aula por aqui. Falamos na quinta-feira.